Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos ouvintes que estão conectados. O Senhor nos abençoe, que o Senhor venha tomar cada vida, a cada alma, meu Pai, em nome de Jesus. Toma essas vidas, Pai amado, que se encontram enfermas, Pai amado. Em nome de Jesus agora, que toda esta opressão, toda esta enfermidade que está sobre este corpo, Pai, toda esta infecção, meu Deus, que está, Senhor, meu Deus, nos pulmões desta pessoa, que todo mal, Senhor, toda febre agora, que cesse agora, em nome de Jesus. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus, Pai amado, que traz de novo a saúde, Pai, desfaz, Senhor, todo sinal maligno, toda enfermidade, Pai, que está nesse corpo, em nome de Jesus. Restabelece, Senhor, a normalidade, Senhor, neste organismo, Pai amado. Vivifica esses órgãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, precisamos estar orando. Se não orarmos, meus irmãos, temos que orar. Tem situações que a gente precisa buscar a face do Senhor. Estamos atravessando exatamente situações que para muitos nunca viram essas coisas. Então, a luta, ela acontece, a adversidade. Nós conhecemos as ações do inimigo, o inimigo não para, ele está aí exatamente para destruir. Já peguei da distração, não podemos ficar distraídos em momento nenhum, precisamos ficar ligados. Ezequias, quando estava sendo ameaçado pelo rei da Síria, e nós vemos que Ezequias tomou conselho ali com os anciões, com os sacerdotes, tomou conselho e buscou a face de Deus, mas também, ao mesmo tempo, eles prepararam ações para combater o adversário. Eles fecharam as fontes de águas para quem subisse até Jerusalém, porque Jerusalém ficava no alto, e o inimigo não encontrasse ali as fontes para que pudesse matar a sua sede. Meus irmãos, nós precisamos dificultar em tudo para que não deixemos o inimigo entrar nas nossas vidas, meus irmãos. Precisamos tirar tudo aquilo que da legalidade do inimigo está entrando nas nossas vidas. Precisamos tirar toda a legalidade. Não podemos dar brecha para o inimigo, porque o inimigo, ele está aí para matar, roubar e destruir. Meus irmãos, precisamos nos guardar as nossas vidas, porque, meus irmãos, não podemos tentar o Senhor, nosso Deus. Precisamos ficar vigiando em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu creio que Deus é o Deus que cura, Deus ressuscita, aleluia. A gente vê milagres de Deus acontecer, milagres de Deus realmente tirando as pessoas do leito da morte. Nós vemos Deus curando o HIV, nós vemos Deus curando o câncer. Meus irmãos, nós precisamos exatamente estar na posição de Deus, aleluia. Eu digo que o maior problema das pessoas é que elas não estão numa posição de Deus. Aí quando realmente vem a enfermidade, o inimigo já leva embora mesmo. Só a misericórdia de Deus para guardar. Meus irmãos, só a misericórdia de Deus para guardar. Nós precisamos ficar ligados, orando. O livro de Efésios é tremendo, meu irmão, Efésios 6, no qual ele diz para a gente estar preparado para o dia mau. Meus irmãos, imagina você se preparar para o dia mau. Como que você vai se preparar para o dia mau, meus irmãos? Imagina que hoje você vai enfrentar situações realmente difíceis na sua vida. Imagina que hoje você teria que enfrentar leões, você teria que enfrentar feras, você tem que estar preparado, precisamos estar preparado. E o livro de Efésios 6, ele fala dessa preparação no qual os homens de Deus precisam estar preparados. Amém? No demais, irmãos, 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto e ficar firmes. Aleluia. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido da couraça da justiça, e calçando os pés na preparação, amém, do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o problema do crente é a preguiça. A preguiça. Preguiça. A gente já falou da preguiça esses dias. Nós vemos que aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, meus irmãos. Não adianta nós guerrearmos, discutirmos, brigarmos. O problema, meu irmão, minha irmã, não está dentro da sua casa. O problema está com as hostes espirituais, meus irmãos, que tem o poder para influenciar nos corações dos homens, levar os corações dos homens ao desejo, à maldade. Tá certo, meu irmão, nem tudo é o diabo. Não adianta também a gente colocar toda a culpa no diabo, né, meus irmãos? Então a pessoa vai lá, ela trai a esposa, é o diabo. Então ele rouba, é o diabo. Também não adianta, meus irmãos, nós temos que vigiar. Você não ora, você realmente não busca a presença de Deus, você não se reveste da presença de Deus. Aí você é cometido exatamente de toda opressão, aí você vai colocar a culpa no diabo. A tua casa realmente está uma bagunça, a sua vida está uma bagunça, aí é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. A pessoa compra o que não deve, gasta mais do que deve, fica colado com a cara na TV, meus irmãos, deixa os filhos fazerem o que quer, aí é tudo culpa do diabo. Tudo culpa do diabo. O diabo leva a culpa de tudo agora também? Não, meus irmãos. Por que reclama o homem? Por causa dos seus próprios pecados, meus irmãos. Pelos seus próprios erros. Nós temos que agir. Se nós agirmos certos, meus irmãos, se nós estivermos agindo certo, se nós estivermos buscando a face de Deus, se revestindo de toda a armadura de Deus, você pode ter certeza, meus irmãos, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Aleluia. A própria palavra diz para a gente estar preparado para o dia mau. Se você tem que estar preparado para o dia mau, meus irmãos, se alguma coisa, será que você não percebeu que está vindo situações, que está trazendo situações que podem mexer na vida de muitas pessoas, em muitas situações? Então nós temos realmente que nos preparar, meus irmãos, para resistir todo o mal e ficarmos firmes na presença de Deus. Nós temos realmente que estar preparado como se fosse para enfrentar as piores adversidades, meus irmãos. Imagina que você está preparado agora. Eu vou me preparar, vou me revestir de toda a armadura de Deus, vou colocar essa couraça da justiça, vou me preparar com a palavra da verdade, com o evangelho, vou me revestir, vou andar na presença de Deus. Aleluia. Eu digo, não vai ter brecha para o diabo entrar na tua vida, não vai ter brecha. Mas as pessoas, meus irmãos, não querem crescer espiritualmente, elas querem continuar criança. Você prega, você fala, as pessoas não estão dando a mínima, não se preparam. Já encheu os seus ouvidos de comichões. Se você fala, olha, meus irmãos, vocês têm que preparar, têm que buscar, têm que orar, meus irmãos, isso não serve. Aí você fala assim, olha, vamos ali fazer uma campanha, porque Deus vai mover o milagre. Vamos lá no culto do mistério, vamos lá no culto da causa impossível, vamos ali, meus irmãos, vai ter um culto ali, vai ter um pregador, meus irmãos, que tem a varinha mágica. Será? Você está indo atrás do quê, meus irmãos? De Jesus ou está indo atrás da bênção? Nós precisamos despertar, meus irmãos. Os homens criaram um rito, meus irmãos, que não existe dentro do evangelho. Isso é criação dos homens. A Igreja Católica criou um monte de rito que não existe dentro da Bíblia. Os protestantes criaram um monte de rito que não tem dentro da Bíblia, meus irmãos.
Não tem dentro da Bíblia. Um cria novena, o outro cria campanha. Isso não está dentro da palavra de Deus, meus irmãos. Aí vai o outro lá e fala assim: vamos criar aqui o culto do mistério. Quer dizer que Deus só vai falar naquele dia no mistério. Se eu comparecer lá, Ele vai falar comigo no culto do mistério. Eu creio, meus irmãos. Eu também sou pentecostal, eu creio no mover na glória de Deus, vivo no mover, vivo na glória, meus irmãos. Mas primeiro de tudo, a palavra de Deus. A palavra de Deus em primeiro lugar, a edificação da palavra de Deus. Eu já escutei muito barulho, já participei de muito barulho, meu irmão, a gente tem experiência com muito barulho, muita gente que vem entregar algo, profetizar algo e não tem a sua vida no altar. Não tem a sua vida no altar, não anda conforme a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que examinar os espíritos, meus irmãos. Não podemos ser levados por todo vento de doutrina que está aí não, meus irmãos. Todo vento de doutrina. A doutrina, ela é santa. Primeiro lugar, o cristão tem que ter a palavra nele. A palavra tem que viver nele, meus irmãos. E ele tem que andar conforme a palavra de Deus. E nós precisamos viver segundo a palavra e a direção de Deus. Não adianta inventar. Meus irmãos, é um tal de entrega que revela, que tem mistério, que tem isso, que tem aquilo. Meus irmãos, eu creio, Deus move, Deus usa os servos. Mas homens santos, meus irmãos, homens santos, homens verdadeiramente santos, separados. E nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com os ventos de doutrina. Nós precisamos nos preparar, cada cristão tem que preparar. A maior arma, a maior ferramenta que o cristão pode ter nele é a verdade do evangelho dentro dele. Quando o cristão anda na verdade, quando o cristão não mente, quando o cristão tem uma palavra fiel dentro dele, quando o cristão realmente tem o temor de Deus, quando ele anda em espírito, meu irmão, em verdade, quando ele anda na verdade com Deus, ele anda na verdade com o seu próximo, ele não usa de engano, ele não usa de mentira, ele não usa de maledicência, meus irmãos. A palavra de Deus é poderosa porque ela diz assim: a oração do justo tem muitos seus efeitos. É desse justo que eu gosto de orar com eles, meus irmãos, porque você vê o poder de Deus realmente, aleluia, ser atendido. Você vê Deus mover na circunstância, não no barulho, meu irmão. Na verdade, não homens que buscam as suas glórias, mas homens que buscam a glória de Deus. E nós precisamos andar na verdade. Chega de vento, de doutrina, de homens, de palavras eloquentes. Chega, meus irmãos, nós temos que parar na igreja, escutar o evangelho da verdade. Nós temos que usar a palavra da verdade, porque a palavra, meu irmão, é tremendo, meus irmãos. Principalmente quando a palavra, ela nos corrige, é tremendo, meus irmãos. Nós precisamos ser corrigidos pelas palavras em todo momento. Aleluia. E nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos tirar tudo aquilo que contamina, meus irmãos. A contaminação está dentro da casa de cada um de nós, meus irmãos. A maior contaminação, meus irmãos, está dentro da casa de cada um. E ninguém quer tirar o ídolo. Antigamente as pessoas faziam ali um pedaço de madeira, um pedaço de gesso e se prostravam. Mas esses ídolos sumiram, meus irmãos. Os ídolos hoje, meus irmãos, está naquela telinha que você não consegue viver sem a telinha da tua casa, que chama TV. Você não consegue sair, você não consegue se debater. Eu tenho falado muito esses dias, meus irmãos. É uma coisa, meus irmãos. Olha, eu sou realmente radical nesse momento. Eu sou radical mesmo, tá? Eu sou radical porque eu acho que o crente que chega num nível espiritual com Deus, meus irmãos, ele não retrocede mais para perder o seu tempo escutando as más conversações do mundo, meus irmãos, conselhos, notícias de homens ímpios, meus irmãos. Eu digo, meu irmão, investe o teu tempo em buscar a Deus, ter conhecimento de Deus. Aleluia. Você tem que crescer espiritualmente, mas você tem que trocar o teu ídolo, a tua vontade, meus irmãos. Eu fico entristecido quando eu vou na casa, às vezes de algum irmão, às vezes eu estou viajando, eu já cheguei na casa do irmão, que o irmão realmente
estava com a televisão ligada ali no jogo, meus irmãos. E a gente conversando, ele não teve ali um momento da sensibilidade de desligar a televisão, meus irmãos. Então, meus irmãos, é tudo um povo realmente que é um ídolo. Tudo é ídolo, meu irmão. É o ídolo. O ídolo, meus irmãos. A gente tem que ver um profeta. Vamos ver se a gente acha algum profeta no meio dos jogadores de futebol. Vamos ver se a gente acha algum profeta de Deus no meio dos artistas. Ou vamos procurar um profeta de Deus no meio dos políticos. E os profetas de Deus não estão nos palácios, meus irmãos. Os profetas de Deus estão no deserto. Sabe por que os milagres hoje não estão acontecendo nas igrejas, meus irmãos? Porque uma doutrina totalmente de sabedoria humana, de palavras eloquentes, meus irmãos, de uma carisma. E cadê o poder do Espírito Santo dentro da igreja? Cadê o poder do Espírito Santo dentro da igreja que revela o pecado? Porque quando homens de Deus começam a pregar no púlpito cheio do poder do Espírito Santo, meu irmão, ele desmascara o adultério, ele desmascara a prostituição. Meus irmãos, o poder de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não tem concordância com o pecado dentro da igreja. O pecado tem que ser tirado, meu irmão. O pecado tem que ser tirado. Porque aonde está o pecado, meus irmãos, e aonde o pecado está, você pode ter certeza, a presença do Espírito Santo não está. O que está, meus irmãos, é a manipulação de homens. Nós precisamos tomar cuidado com os ventos de doutrina, meus irmãos, e tirarmos os ídolos do nosso coração. Nascemos com ídolos do coração, meus irmãos. Crescemos com ídolos do coração. Mas é tempo de tirar os postes ídolos. Ezequias foi um homem que tirou os postes ídolos exatamente do meio do povo. Aleluia. E nós precisamos, você quer crescer, meus irmãos? Tira aquilo que fermenta dentro da sua casa. Tira o fermento dentro da sua casa. Jesus diz para tomar cuidado com o fermento dos escribas, e cuidado com o fermento dos escribas e fariseus, e cuidado com o fermento de Herodes. Jesus diz para tomar cuidado com o fermento da doutrina de homens, não da doutrina de Deus, a doutrina de palavras persuasivas de sabedoria de homens, a doutrina de usos e costumes de homens, meus irmãos, a doutrina religiosa, a doutrina, meus irmãos, que ensina o rito. Mas a doutrina de Jesus, meus irmãos, ela ensina a amar, ela ensina a perdoar. A doutrina de Jesus nos ensina a ser separados e sermos santos, para sermos cheios do Espírito Santo, porque Deus quer usar homens cheios do Espírito Santo, meu irmão. Deus quer usar homens para que pregue a verdade, pregue o arrependimento. Homens que os sinais sigam e que eles coloquem a mão sobre os enfermos, sejam curados e liberte os cativos, meus irmãos. É isso que nós precisamos. Mas nós pegamos, meus irmãos, um povo parado, um povo exatamente aonde o inimigo tem acuado eles, com os costumes do mundo, com a vontade do mundo. Um povo realmente que gasta suas horas debaixo de um lixo, de uma comunicação mundana, de noticiários, de filmes, de TV, de novela, meus irmãos. Um povo que não sai ligado nos canais sociais, meus irmãos. Pessoas que são vazias, até pegam ali vídeo de um, passa pro outro, pensando que isso fazer obra, meu irmão. Fazer a obra de Deus não é ir lá colar o vídeo de um e passar pro outro, não, meu irmão. Fazer a obra de Deus é você descer na presença de Deus e deixar Deus falar com você. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que sentir o gozo do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que sentir o Senhor falar conosco. Deus está atrás de homens verdadeiros que se encham do Espírito Santo, se encham da palavra. Homens que renunciem exatamente à sua natureza humana, meus irmãos. Porque enquanto você não renunciar a esse mundo, meus irmãos, enquanto você não renunciar aos ídolos deste mundo, meus irmãos, o teu lazerzinho, que é sentar nesse sofá e botar a cara na tua TV, Deus está falando, meu irmão e minha irmã. Quer crescer? Lança fora os ídolos. Quer crescer? Desce na presença de Deus, coloca os teus joelhos para orar. A palavra de Deus no livro de Efésios diz para a gente orar em todo o tempo.
Aleluia. Orando em todo o tempo, como está em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, aleluia, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando, amém? Com toda perseverança e súplica. Meus irmãos, sabe como nós ganhamos a batalha do inimigo, meu irmão? É na oração, é na súplica. É ter a palavra exatamente dentro do nosso coração, é nós nos libertando de toda fraqueza, de todo medo, de toda angústia, porque um homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele não fica ocioso. Um homem ocioso, ele sai, ele gasta. Meus irmãos, o homem realmente cheio de ansiedade, inquieto, ele gasta, ele busca, porque ele tem um vazio dentro do coração dele, ele está buscando alguma coisa para se satisfazer. Ele tenta, agora eu vou colocar uma televisão de 100 polegadas na minha casa, agora eu vou colocar isso, agora eu vou colocar aquilo, agora eu vou ter tempo exatamente de realmente ter um lazer. O diabo quer você cheio de lazer exatamente, para você colocar uma TV de 200 polegadas, para que a doutrina do diabo entre cada vez mais dentro da sua casa. Meu irmão, acorda, aleluia. Será que Deus criou o homem e colocou ele na maior sofisticação? Deus poderia ter colocado Eva e Adão num mundo mais avançado que o nosso, com toda a comunicação. Não, Deus realmente colocou eles no lugar mais arcaico que tinha. Meus irmãos, o homem nem tinha roupa, o homem não tinha comunicação, porque Deus era arcaico? Não. Essa foi a condição de Deus. Porque o Senhor já avisou através de Daniel que a ciência se multiplicaria, os homens correriam de um lado para o outro, as pessoas não têm mais tempo, os filhos não têm mais tempo para os pais não têm mais tempo para os filhos, meus irmãos. Tudo está entregue na mão dos outros. Se nós voltarmos no Velho Testamento, nós vamos ver que era obrigação dos pais ensinar os filhos no caminho, ensinar os mandamentos, escrever nos murais, escrever na palma da mão. Ele tinha que falar antes de deitar, ele tinha que falar pelo caminho que eles andavam, eles iam falando da doutrina de Deus em todo momento, meus irmãos, aleluia, é tremendo, glória a Deus, quando o pai tem um tempo para falar com os filhos, aleluia, e quando os filhos têm um tempo para o pai, mas o ídolo entrou dentro da casa, tá lá, o filho exatamente num canto, o pai no outro, cada um com o seu ídolo na mão, cada um com o seu smartphone, cada um exatamente, o ídolo está na mão de cada um, meus irmãos, o ídolo trocou o nome, o ídolo chama notebook, smartphone, qualquer coisa, ou TV, esse é o ídolo dos homens, eles não ficam sem. Imagina o pastor ficar falando que tem que jogar minha televisão fora? Não, antes tinha os quebra-santo, agora tem esse pastor que é quebra-TV. Meus irmãos, aleluia, se está te fazendo mal, meu irmão, tira fora. E eu digo, faz mal. Eu tive muitas TVs lá atrás, meus irmãos, aluguei muitos filmes de vídeo. Meus irmãos, tive muita situação. E eu digo, como eu fui roubado. Mas o Senhor, Ele abre a nossa visão, o Senhor nos dá discernimento, aleluia. Mas como que pode um pastor tão arcaico falar desse jeito? Falar, meus irmãos, será que Deus está se importando com a sua televisão dentro de casa? Ou será que Deus quer que você realmente conheça a sua palavra, a sua doutrina, para que você se liberte das suas fraquezas, para que você liberte os seus caminhos, para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que você realmente pregue a palavra de Deus também, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que quando tiver alguém enfermo dentro da sua casa, você orar e o poder de Deus descer e curar, e quando você estiver em algum lugar, você orar e o poder de Deus curar, meus irmãos, é isso que Deus quer na sua vida, a unção dele na sua vida. Deus nos quer cheio do Espírito Santo, Deus nos quer cheio da sua palavra, Deus quer mover nas nossas vidas em todo momento. Nós, quando estivermos dormindo, vem o Senhor e fala com a gente em todo momento. É isso que Deus quer falar com você, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, desperta, desperta, desperta tu que dormes, levanta no meio de uma geração nécia, incrédula. É isso que o diabo fez, meus irmãos, cegar toda uma geração, levando uma
geração à perdição, uma geração que acha que está desfrutando uma evolução deste mundo, mas o diabo está matando uma geração sem discernimento nenhum. E todo mundo gospel, tudo eu posso no mundo, tudo eu posso no mundo que me fortalece. O mundo te fortalece. Meus irmãos, nós temos que ser real. Os sinais seguem aqueles que crerem, meus irmãos. Os sinais seguem aqueles que crerem. Aleluia, a glória de Deus vai estar na tua vida, a unção de Deus vai estar na tua vida, a paz do Senhor vai estar na sua vida. Aleluia. Nós precisamos se voltar a Deus, não podemos. Deus quer mover milagre, Deus quer mover cura, Deus quer mover libertação. Deus está chamando homens e mulheres para andar na sua presença, porque Deus quer te usar como vaso de honra. Minha irmã, meu irmão, se prepara, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar, mas chega de canseira da carne, chega de achar, eu estou cansado. Se você se entregar, você morre, meu irmão, mas Deus não chamou você para morrer, Deus chamou você para viver, porque Deus é Deus dos vivos, meu irmão e minha irmã. Aleluia, glória a Deus. É no meio exatamente deste vento, é no meio exatamente dos dias maus que Deus vai fazer a gente ser vencedor. Aleluia, porque nós vamos entrar na batalha exatamente por aqueles que estão sendo oprimidos, e Deus vai levantar as almas, vai levantar as vidas. Aleluia, glória a Deus. É tempo de unção, é tempo de buscar a glória de Deus, é tempo de se unir ao Senhor, é tempo de deixar as nossas vestes brancas, o nosso coração puro, é tempo de se aliançar ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, e o Senhor diz: te prepara para encontrar com o Senhor, te prepara para andar com o Senhor, te prepara para ser usado pela unção de Deus. Xalamanderecôbia, esta unção que desce sobre a sua vida, porque Deus está chamando, Deus está te chamando. Te prepara, é tempo exatamente de se esvaziar de tudo aquilo que te rouba, tudo tem te roubado, meu irmão. Acorda, desperta, levanta, aleluia. Usa o teu tempo, usa os teus dias, meus irmãos, usa os teus dias, aleluia. Usa cada minuto da tua vida na presença de Deus. Não joga mais o teu tempo no lixo, meu irmão e minha irmã. Seja um instrumento de Deus, aleluia, porque aquele que busca encontra, aquele que bate se abrirá, meu irmão. Deus quer mover o milagre na tua vida. É tempo de você realmente ser usado por Deus e ver a glória de Deus na sua vida. Deus vai fazer um milagre na tua vida acontecer, meu irmão. Ainda que você esteja no estado deplorável de saúde, Deus te levanta, Deus te dá saúde, Deus te dá renovo. Aleluia, glória a Deus. É unção do Senhor, anima o teu coração, aleluia. Ainda que você esteja exatamente no meio deste povo, meu irmão, porque tem horas, meus irmãos, que passa um exército e derruba tudo, mas o Senhor exatamente que dá força, aleluia, a ti, e diga: não temas, porque o Senhor está contigo, Ele te ajuda, meu irmão, minha irmã. É tempo de ouvir a palavra de Deus, é tempo de ouvir a unção de Deus na tua vida, como Davi escutava o Senhor, como Moisés escutava e falava face a face com Deus, aleluia, glória a Deus, como Elias, xalabassúria, tinha uma comunhão, aleluia, como Samuel, como Paulo, aleluia, como nós temos esta comunhão. Você vai ter esta comunhão e vai ouvir o Senhor falar com você. A glória, glória. Por isso que aquele que tem a glória, meus irmãos, ele diz para você: não seja mais roubado pelos ídolos deste mundo, meus irmãos, mas você procura saber qual é a perfeita vontade que Deus tem para a tua vida. A vontade de Deus é que você seja cheio da unção, exatamente, e conheça os mistérios do reino vindouro. E nós vamos orar, porque Deus está curando, Deus está libertando, e eu creio, você crê,
creia, se ligue aí neste momento com a tua fé, aleluia, glória a Deus, porque Deus é o Deus que move o milagre, Deus é o Deus que move a cura, a libertação, Deus é que te enche, te desperta, glória a Deus. Ele te acordou de um grande sono, que você estava dormindo, afadigado, mas Deus te coloca de pé, aleluia, e fala contigo e diz: Xalabassura, é tempo de marchar, é tempo exatamente de batalhar. O Senhor diz: Xalabassúria, porque muitas coisas ficaram empatadas na tua vida, amarradas, mas o Senhor diz: é tempo de conquistar, é tempo de sair do deserto e atravessar exatamente o Jordão e entrar e batalhar pela fé, pela vitória. E o Senhor diz: ande pela fé, porque a vitória é certa. Ande na minha palavra, na minha presença. Se revista agora para você exatamente batalhar contra todos os teus adversários, o adversário que estava dentro da sua casa, o adversário que era o ídolo está caindo por terra. Meus irmãos, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que move a maravilha, que move a cura, que move a libertação. O Senhor te cura, Jesus Cristo te cura, te liberta, te dá unção, te traz o renovo. É o Senhor que te enche, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o Deus da nossa vida, amém, glória a Deus. Batalha, meu irmão, batalha, fica na batalha, fica firme com o Senhor, glória a Deus. O Senhor te iluminou para você acordar aqueles que estão mortos dentro da sua casa, aleluia, e você vai ganhar essa batalha em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vai lá no mural, deixa lá um recado e glorifique ao nome do nosso Deus, amém, glória a Deus. Vai lá, deixa um recado no mural, amém, em nome de Jesus, amém.